Olá pessoal, tudo bom? O ano é 2035. E o título, pessoal, qual será o melhor título? Depende do objetivo do investidor, é claro. Mas conhecer as diferenças e a dinâmica de cada título pode nos ajudar bastante nas nossas decisões, conhecendo o nosso perfil. E também com a nossa avaliação aí de inflação, né, pessoal? Porque inflação determina muito ainda na vida do brasileiro. Apesar do Plano Real ter resolvido muita coisa de uma fase muito difícil da história brasileira, que foi o período da hiperinflação, a inflação nunca deixou de estar presente na nossa vida. Então, ter investimentos acima da inflação é simplesmente fundamental. Fundamental. Para este ano de 35, nós temos 3 títulos muito legais. Prefixado com juros, que é dos prefixados com juros, além de ser o mais longo, é o que paga juros por mais tempo. Se o 33 continuasse no rol com preço parecido, que ele tem o preço parecido, depois dá para olhar ali na tabela do resgate, ele já sai perdendo. Por quê? Porque o 35 paga 2 anos mais de cupons. Então ele, entre os prefixados com juros, ele é o mais vantajoso, mas é o único que está no rol. A gente não tem escolha, mas ele é de fato o mais vantajoso porque ele te paga por mais tempo. Nós temos o IPCA principal 35, título tradicionalíssimo, no rol há bastante tempo, usado por muitas pessoas como aposentadoria. É um título que simplesmente dispensa maiores apresentações. E o Tesouro IPCA com juros 35, que saiu do rol em 2020 e voltou agora em 24. Então nós temos ali os 3 títulos para 35, nós temos o DEI Futuro para 35 também, e agora nós vamos fazer uma comparação entre esses 3. Claro que eles são muito diferentes, os 3 cabem na carteira de um mesmo investidor, cabem, mas em proporções diferentes conforme o perfil de cada um. E tem pessoa que pode dizer, não, eu não gosto de prefixado, ou não, eu não gosto de tesouro que paga juros, e tudo bem, não tem problema. Ah, não, 35 está muito longe para mim, eu prefiro 29, eu prefiro o Renda Mais 30, ou algum Educa Mais que pague antes, também não tem o menor problema. Então, pessoal, o que eu fiz, tá? O que eu pensei? Vamos colocar na calculadora do Tesouro Direto os 3 títulos comprados com essas taxas aqui, referentes ao dia 16 de fevereiro, e vamos ver qual é o resultado financeiro final. E vamos também calcular a inflação. O que aconteceria com esses R$ 1.000 de partida para a gente ter uma noção de quanto que está existindo ali de ganho real. Tá? Então, começamos com o prefixado com juros semestrais 35, na taxa de 10,8, que é uma taxa boa. E olha aqui que interessante, pessoal. Tá? Aqui cabe um comentário que é o seguinte, ó. Vejam que o valor do cupom de juros, ele começa um pouquinho maior e depois cai, porque aqui a calculadora do Tesouro usa uma metodologia que não é todas as corretoras que usam, tá? No primeiro pagamento. Aqui ele considera o juro accrual, ou seja, ele só vai te descontar o imposto de renda do período que você efetivamente comprou. Mas tem corretores que descontam o imposto de renda de todo o período, mesmo que você compre um dia antes do pagamento do cupom. Entende? Então, a calculadora vai te dar o resultado accrual, ou seja, proporcional aos dias que você deteve de fato o título para o pagamento do primeiro cupom do imposto de renda em cima do primeiro cupom de juros. A calculadora te dá esse resultado, mas não é o que as corretoras usam, tá? Então tem essa pequena discordância aí.
o mesmo cálculo acontece no Tesouro IPCA com juros, tá? Mas não importa, pessoal, porque é só um cupom. Não importa entre aspas, né? Eu digo, não importa para o nosso todo, para a nossa conclusão aqui. Que quando a gente olha num período mais estável, a gente vê que esse cupom de juros fica em R$ 42 quase que o tempo inteiro, ó. E lá no final, a pessoa vai receber os R$ 1.000, que eram mais de um título, né? Porque o título estava sendo negociado a menos de R$ 1.000, por isso que aqui deu mais de 1.000. Vai receber então os R$ 1.000 e o último cupom, tá? E aí então vejam que esse ligeiro aumento aqui, na verdade, não é correção do patrimônio, tá? É a última parcela de juros. Então você está recebendo, na verdade, 1.030 aqui. E por que é 1.030 e não 1.000? Ora, porque você comprou o título a menos de 1.000, né? Olha ali, ó, 964. Então você está tendo, na verdade, uma reposição e não uma correção do patrimônio, tá? Só que 10 anos depois. Então aqui, nesse título, a renda é sempre 42, tá? É muito importante entender isso, pessoal. Depois a gente vai comparar com o Tesouro IPCA. Tá? Estão vendo? Tá ali nos primeiros com a alíquota mais alta do imposto de renda, a questão do accrual, né? Que não é uma coisa que dá para discutir nesse vídeo. Tá? Então, renda alta. Depois vocês vão ver com o Tesouro IPCA como essa renda é alta. Mas o patrimônio fica parado ali. No final das contas, o que a calculadora do Tesouro nos mostra? Nos mostra o somatório desses cupons aqui, que é claro que quem está numa carteira de investimentos, pessoal, reinvestindo os cupons, reinvestindo os rendimentos de fundos imobiliários, reinvestindo os dividendos de ações, quem está fazendo isso é óbvio que vai reinvestir isso aqui. Tem que reinvestir, porque é um prefixado. E aqui não reinveste. Imagina, você recebeu o primeiro cupom em 2024, em julho de 24, e no cômputo geral, lá em janeiro de 35, você não vai ter nem colocado num CDBzinho aí, remunerado a 100% do CDI. Pô, nem isso, né? É claro que você vai investir de alguma forma. Então, esse aqui, ó, soma dos valores líquidos e cupom, R$ 1.950 no líquido. Tá? É um valor que eu digo aqui, pessoal, com todas as letras. Subestimado. Subestimado, tá? Mas nós vamos mostrar aqui o resultado que a calculadora dá e entender os elementos, tá? Então, assim, pessoal, é um título que ele quase dobra o teu investimento inicial em 10 anos, independente da inflação, esse que é o problema, a inflação pode ser mais que o dobro, em 10 anos nunca foi, tá? Do plano real para cá nunca foi, mas, né, batendo na madeira aqui, acho que deu para ouvir. Se a inflação for 3, 4% ao ano daqui até 35, esse investimento vai ter um baita resultado. Mas é difícil acreditar em 3 a 4% ao ano daqui até 35. Mas é um título aí que quase dobra o teu investimento no líquido, o que é muito interessante. Tá? O resultado dele é bastante parecido com o do pré-31. Pré-31 principal. Só que o pré-31 principal eu acho que dá um pouco menos do que isso aqui. Mas não é o objetivo do vídeo, tá? Então, o prefixado é isso. Qual é o ponto que eu destaco? A renda alta e lá no fim não tem correção de patrimônio. Vamos para o Tesouro IPCA com juros semestrais. Pessoal, fiquem até o final que vocês vão entender as diferenças e o porquê de cada resultado. E o que eu coloquei aqui, pessoal? 5% de inflação. Por quê? Porque é a inflação implícita que está rodando
no DI Futuro, tá? Eu já fiz isso num outro vídeo aqui no canal. Se não me engano, acho que foi o vídeo das estatísticas, tá? Dá uma olhadinha lá na parte final daquele vídeo. E a taxa dele no dia 16, né? Eu tenho que ter uma referência. 5,57, inflação de 5%. Vamos dar uma olhada? Ele já dá um resultado, olha que interessante, pessoal. Ele mais do que dobra o valor do principal e a soma com os cupons no líquido. Porque eu entrei com 1.000 e saí com 2.200. É um resultado mais forte que o do prefixado? É. Mas olha aqui que interessante. A taxa percentual é a mesma, ó, 9,5 e 9,5. Fica um pouco difícil de entender por que é 9,5 nos dois, se o resultado é bem diferente. Mas enfim, eu acho que tem algum erro aí na calculadora do Tesouro, tá? Vamos ver o comportamento da renda. Olha aqui, pessoal. A renda no Tesouro IPCA com juros começa em R$ 22, porque isso aqui você não vai receber, tá? E ela vai gradualmente crescendo conforme os 5% de inflação anual que a gente colocou ali na simulação, e ela chega ao máximo de R$ 38. No prefixado, essa renda, ó, no IPCA, ela vai de 22 a 32. E no prefixado, vocês estão vendo aqui, ela já começa em 42. Né? Então, qual é a moral aqui? Agora, o que acontece lá no fim? Voltando aqui para o fim do prefixado, vocês viram que esses 1.000 aqui, na verdade, correspondem à reposição do valor nominal. E olha aqui no Tesouro IPCA com juros, 1.695. O patrimônio foi corrigido. Então, no Tesouro IPCA, a renda foi corrigida e o patrimônio foram corrigidas. No prefixado, a renda foi maior o tempo todo, mas o patrimônio não foi corrigido. Então, esse plus de renda do prefixado em relação ao Tesouro IPCA deveria ser suficiente para corrigir o patrimônio também pela inflação. Só que se a inflação for alta demais, não se consegue isso. Se a inflação for baixinha, na casa aí de uns 4%, ele consegue. Então, essa é a grande diferença que eu vejo entre esses dois títulos. E está aqui a prova, pessoal, a prova final. Quando eu falo, muitas pessoas não me entendem. Quando eu digo, olha, tu quer ter um título, um investimento que corrige patrimônio e renda, corrige as duas pontas pela inflação, o seu investimento é o Tesouro IPCA com juros. Não existe outro que faça isso. Porque quanto que é a inflação a 5% ao ano em 10 anos? Ora, é 50%, 5 vezes 10? Claro que não, pessoal. É 1,05 elevado a 10. É 62%. Então, vejam aqui que no Tesouro IPCA eu tenho 1.695, até um pouquinho mais que 62% de correção do patrimônio. E a renda, será que teve a mesma correção? Vamos pegar. Eu vou ter que pegar a penúltima renda, que está discriminada aqui, 38,72, e vou dividir pela primeira renda, não porque ela tem aquela questão do juro acrual, né? Eu vou dividir pela segunda renda, que vai dar uma diferença também de imposto de renda. Então vai dar um pouco mais de 60%. Ó, deu 73% de aumento na renda, mas isso é pela diferença do imposto de renda. Ela, na verdade, aumentou 62%, ela aumentou a inflação. Então, no Tesouro IPCA com juros, você sai ganhando a metade do prefixado. Estão vendo ali?
22, 24, 22. E olha aqui no prefixado é 41, 39. E depois, conforme a alíquota do imposto de renda vai caindo, você vai recebendo mais. E vejam que, com uma inflação de 5%, o Tesouro IPCA com juros na renda não chega na renda do prefixado. Só que você vai ver lá no fim, um tem R$ 1.000 de patrimônio. Se gastou toda a renda, né? E o outro tem 1.600. Certo? Então deu para ver as diferenças, tá? Deu para ver as diferenças? Agora eu vou poder pontuar as diferenças com a estrela, o que eu deixei para o final. Aqui, o Tesouro IPCA principal 2035, que tem a melhor taxa deles, 5,59. Inflação de 5%, nós chegamos a R$ 2.805 no líquido e ganhou do IPCA com juros, 2.252, e ganhou do pré com juros, 1.950. Quase triplicou o valor inicial. Então, pessoal, sobre o Tesouro IPCA principal não tem muito o que falar, porque você investe e tem que deixar lá até o vencimento. Não se iluda com marcação a mercado. Nenhuma marcação a mercado vai te fazer triplicar o teu dinheiro. E esse título ficando até o vencimento tem uma grande chance de fazer isso, com inflação de 5% anual, média. Agora, vamos lá, pessoal. Qual é a grande diferença desses títulos aqui? E por que o resultado final é tão diferente? E a resposta é a relação risco-retorno. Olha só, o prefixado ele tem o maior risco de todos. Ele deveria te entregar o maior retorno. E ele entrega. Aonde? Na renda. Ou seja, ele te devolve essa renda rápido. E você vai ter que se virar para achar um investimento melhor no mercado financeiro. Esse é o detalhe. Então, ele continua tendo maior risco. Porque a grande verdade, pessoal, é que hoje as taxas, na casa de 5,5 e prefixados acima de 10, estão em patamares de Q3, Q4 de período histórico total. Q3. Q3. Até posso fazer esse levantamento mais exato. Tá? Ou seja, são taxas muito boas. Então, quando a taxa é muito boa assim, o tesouro que paga juros, ele não é tão eficiente para acúmulo como o tesouro IPCA principal. Tá, então, o que acontece aqui? Maior risco, maior retorno? Sim, mas ele te devolve rápido. E aí você tem que se virar para continuar obtendo esse bom prospecto de rentabilidade futura. Claro que aqui não está incluído o reinvestimento, isso é muito importante, tá? No Tesouro IPCA com juros, nós temos um resultado um pouco melhor, mas é aquilo. Você começa com uma renda que é praticamente a metade do outro título. Você já tem um retorno hoje, ou seja, você não tem que esperar 11 anos, mas você recebe bem menos que o outro título. Mas você tem certeza de que seu patrimônio vai ser corrigido, como eu acabei de provar com os resultados aqui da calculadora. Então ele é um intermediário. E aí? E o IPCA principal, que teve o melhor resultado? O que acontece? É que ele não te paga nada hoje. E o dinheiro, no tempo, tem o valor. Como ele só pega a parte principal do título, ele é só a fração principal, ele não tem nenhum juro no meio do caminho, ele acaba sendo mais eficiente em acúmulo, porque ele justamente não vai te pagar nada no meio do caminho.
Então ele não te devolve nada. Você tem que esperar os 11 anos para obter esse resultado final. Então ele dá mais retorno porque você fica ali. É um Tito Bullet, que é a única, né? É um. Bullet é um pagamento só. Então, quer dizer, nesses 11 anos, Deus me livre, né? Mas a gente está correndo o risco de, sei lá, não existir mais Brasil, não existir mais América Latina. Não, estou exagerando. Mas são coisas assim, imponderáveis, né? Que podem acontecer. Enquanto que nos outros títulos, você já está sempre recebendo. Essa é a grande diferença. Então, qual é, por que o IPCA principal, nesse caso aqui, ele tem um resultado muito mais forte que do IPCA com juros? Bom, em primeiro lugar, porque os cupons aqui não estão reinvestidos, tá? Eles só estão nominalmente somados. Ó. É uma soma aritmética, tá? Não considera nem botar no CDIzinho. Nada. Ele soma isso aqui. Depois você pode copiar tudo, colocar numa planilha e você vai somar e você vai ver isso aí. O que é esse 2.200 e pouco aqui? Aqui, ó, é a soma de todos esses resultados aqui, ó, que eu estou pulando aqui, passando para mostrar, tá? E aí, você vai ter um desempenho final pior, porque também você não remunerou esses valores ao longo do tempo. A mesma coisa é o prefixado com juros. Nessa simulação aqui do Tesouro, a gente não tem essa remuneração. E aí, bom, cada um pensa o seu investimento como quiser, né? Mas nós acreditamos no reinvestimento dos juros, assim como as pessoas fazem com as ações que pagam dividendos, assim como as pessoas fazem com os fundos imobiliários. Você também pode e deve fazer com os tesouros que pagam juros. Você pode reinvestir esses juros. Mas em períodos de taxas altas, vai ser difícil. O que acontece? Aí, como eu estava falando no prefixado, né? O prefixado ele te dá de cara o dobro da renda e te vira, meu filho. Vai fazer esse dinheiro render tão bem quanto eu te paguei antes, né? Se é que o título poderia te falar isso, né? No caso do Tesouro IPCA com juros, é a mesma coisa. Só que como as taxas estão girando a 5,5, mais perto do que longe de 6, 6 a gente sabe que é uma taxa ideal para o Tesouro IPCA, né? É uma taxa muito forte. O que acontece? A gente acaba não tendo oportunidades, na maior parte do tempo, de comprar a taxas mais altas, ou seja, a nossa chance mas isso não está no cálculo da calculadora, tá, pessoal? Isso é uma extrapolação que eu faço. A gente acaba tendo uma menor chance de transformar esses 2.200 em 2.800 lá no fim, porque a minha maior probabilidade é de conseguir taxas menores, porque a inflação está cedendo, porque a Selic está caindo, porque, enfim, o mundo vai entrar em recessão, então a economia vai ter que murchar, por aí vai, né? E aí eles vão ser obrigados a reduzir os juros por causa da recessão. É mil e uma teorias. Mas se todo mundo acredita na queda de juros, a maior probabilidade é de você conseguir taxas menores. Então, com taxa alta, o IPCA com juros perde para o tesouro principal. Mas é aquilo, no tesouro principal, você tem que segurar ele até o vencimento. E no tesouro IPCA com juros, você vai tendo a cada semestre uma renda que cresce, seja a inflação qual for. Então essas são as diferenças, pessoal. Vai depender do perfil e dos objetivos. Quem gosta de reinvestir, de acompanhar o mercado e tal, é bom ter um pouquinho de juros, de IPCA com juros. Eu acho bom. Prefixado com juros vai do perfil de risco. Não quer pensar no mercado, não quer se preocupar, não quer nada. E o prazo é certo. Você não vai precisar desse dinheiro antes. Aí vai no IPCA principal 35. Porque uma vez que tu investiu, não tem mais o que fazer, né? Tem que esperar a data. Então são essas diferenças. O perfil e como o investimento vai te pagar.
Quando que o Tesouro com juros pode ter vantagem em cima do IPCA principal? Olha, pessoal, quando as taxas estiverem muito baixas e você tiver uma perspectiva de poder reinvestir com taxas mais altas com os cupons de juros futuros. Esse seria uma hipótese, tá? Mas é como eu falei, pessoal, isso aí não. Você tem que se guiar no seu investimento pelo seu perfil. Você tem que saber o que cada investimento está fazendo para você tomar a melhor decisão. Não, eu quero tudo lá no fim. Beleza. Não, eu quero receber esses juros, porque eu nesse meio tempo eu vou comprar Educa Mais, vou comprar Renda Mais, vou comprar fundo imobiliário ou vou comprar Tesouro IPCA principal mesmo, com esses juros. Cada um faz o que quer. Tá bom, minha gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.